Estamos de volta ao vivo com Conta de Corrente para falar que começa nesse sábado aqui em São Paulo o Big Festival, que é o principal evento para quem produz games no Brasil. Esse é um mercado enorme, mas ainda tem várias oportunidades para serem exploradas e a gente conversou com desenvolvedores que contaram algumas experiências. Olha só. Criou mais de 50 aplicativos e soluções voltadas para a parte educacional. Só que chegou um certo ponto da nossa carreira que a gente olhou e falou, olha, será que a gente quer ficar fazendo isso para sempre? O mercado já não estava tão bem assim para a parte educacional, os investimentos estavam caindo cada vez mais, algumas licitações estavam sendo canceladas. Eu sentei com o meu sócio e falei, cara, a gente tem um certo tempo de vida aqui, será que a gente vai atrás dos nossos sonhos? A gente sempre quis fazer algum jogo autoral. E a partir daí a gente sentou e falou, olha, vamos tentar fazer isso aqui. O No Hero City é um jogo que a gente chama de couch co-op, né? Que é um jogo cooperativo para jogar no mesmo sofá com os amigos. E a ideia dele é que os heróis foram derrotados e morreram enfrentando o grande mal do mundo. E só sobraram as pessoas que normalmente em jogos são tratadas como pessoas ordinárias, né? E essas pessoas, que são os não-heróis, eles não têm a capacidade de lutar sozinho. Então a gente pegou personagens que são tipicamente não são usados como heróis, como a princesa, o bobo da corte, o padre, o personal trainer da princesa, né? E a ideia é que sozinho eles não conseguem enfrentar os inimigos, mas em conjunto eles conseguem, cooperando, eles conseguem derrotar os desafios, né? Uma vez que você lança o seu jogo, a parte de você conseguir financiamento, principalmente quando você consegue comprovar que você lançou o seu jogo dentro do que você estava esperando, a conversa com possíveis investidores, publishers ou players no mercado fica muito mais fácil e aberta à negociação. A gente criou um aplicativo em que lista ideias para os pais, ideias saudáveis que eles podem praticar no dia a dia, em casa, na rua, dicas muito simples e um conjunto de receitas. Conforme os pais fazem essas atividades com o filho, eles ganham cards, que aí funciona, você pode ganhar o berinjete do Capitão Abóbora, o Rimanga, você ganha diferentes cards que são dos alimentos e você coleciona e pode disputar com os amigos via rede social. Então a gente escreveu uma série, escreveu um jogo sabendo que ele está acontecendo em várias plataformas. O que acontece até então mais no mercado eu criei uma série, eu criei um jogo e agora eu quero expandir esse universo. Então a gente vê como uma vantagem competitiva não só essa etapa de criação, quanto ter internamente o expertise dos dois lados, porque tem estúdios de games e tem estúdios de animação. A gente está juntando tudo numa força só. E para falar sobre o mercado de games, recebemos aqui Gustavo Steinberg, que é diretor executivo do Big Festival. Gustavo, seja bem-vindo ao Conta Corrente. Obrigado. Primeiro, o que é o Big Festival? É um festival gratuito, né, aqui em São Paulo, mas qual o objetivo desse festival? O festival, ele, na verdade, é um festival e um mercado, né? Então, no festival, ele tem como objetivo trazer os melhores jogos independentes do mundo. E o que é um jogo independente? Né? Aquele que não é com um mega orçamento, feito por grandes estúdios, é feito por desenvolvedores menores. Até quanto de orçamento é um jogo independente? Isso é uma discussão enorme, né? Mas uma faixa, assim. Assim, eu posso falar assim, que os mega jogos, eles são jogos de 400 milhões de dólares, entendeu? E que recuperam isso, às vezes, em um fim de semana. O jogo, mas daí, assim, tem uma fronteira que é cinzenta, porque tem jogos que são independentes e que se tornam muito bem-sucedidos. Lá, Angry Birds. Angry Birds nasceu como jogo ultra independente e, de repente, ele conseguiu 1 bilhão de downloads a $1. E é jogo independente para as pessoas conhecerem. E aí, no mercado, são o quê? Produtores querendo financiamento, grandes produtoras querendo comprar os direitos. Como que é esse mercado? Tem tudo isso. A gente basicamente concentra tudo que acontece, de tudo não, mas uma boa parte do que acontece de negócio de games no Brasil, da indústria brasileira mesmo, passa pelo Big Festival. A gente traz uma série de compradores internacionais, ou players internacionais, ou distribuidores, né, que são chamados de publishers internacionais, especialistas de várias áreas, que vai de VR até uma coisa que é mais realidade virtual e tal. Então, a gente traz todo esse pessoal, convidado esse ano, são mais de 150 convidados internacionais, são mais de 300 palestrantes nacionais. Eles estão lá para fazer negócios e para dar palestras
para a formação das pessoas. Agora, você falou dos grandes produtores. O Brasil tem algum grande produtor de games? Grande não, mas a gente está crescendo bastante, né? Assim, você está falando que um grande jogo custa 400 milhões de dólares. Não. Qual que é o jogo mais caro produzido do Brasil, a faixa? Não sei exatamente o jogo mais caro, mas a gente fala aqui no Brasil de jogos de 2, 3, 4, 5 milhões de reais, já são jogos grandes. Já são jogos grandes. Já são jogos grandes dentro desse universo de jogos independentes, que é um nicho que é um... Que Mas tem a gente potencial de só faz crescimento. jogos independentes no Só Brasil. faz jogos A independentes. gente ainda nem tem uma produtora grande. Não tem. E por que não acontece isso? Existe uma série de explicações para isso, né? Assim, primeiro, assim, vamos dizer que a gente entrou um pouco tarde no universo, no mercado mesmo de games, e as produtoras que se estabeleceram nos anos 80, sei lá, Estados Unidos, França, Japão, saíram muito na frente nesse sentido. Precisa de investimento muito grande e de uma estrutura, vamos dizer, regulatória bastante favorável, né? Pra você ter uma ideia, os players que chegaram antes do Brasil, mas que chegaram um pouco atrasados em relação aos Estados Unidos e Canadá, que são, sei lá, Canadá não, Estados Unidos e França, o Canadá, a Coreia do Sul, que são players que eles entraram com muito apoio estatal, assim, favorecendo a regulação, criando incentivos de investimento, e isso está começando a acontecer no Brasil nos últimos 2 anos. Então, a gente tem condições bastante interessantes para mudar essa situação. Olha só, Renato, eu vou mostrar os números no telão para você e também o pessoal de casa que nos acompanha, para você ter uma ideia desse tamanho de mercado de games. São dados da consultoria Newzoo, que é especializada em games, e o Brasil tem 66 milhões de gamers. É um mercado que movimenta quase 5 bilhões de reais por ano. É o 13º maior mercado do mundo, e aí um empate técnico entre os gêneros. 51% são homens e 49% mulheres. E um dado interessante, os homens, pelo que eu vi nessa pesquisa, também a faixa etária, né? As pessoas acham que é criança, adolescente, não é só isso. Agora... Mas em cima desses dados, por exemplo, esses dados já mostram um potencial enorme de crescimento, porque é o 13º em tamanho de mercado, mas é a quarta maior população de gamers no mundo. Ou seja, existe uma proporção que dá para alcançar, ou seja, esse mercado dá para crescer bastante. Gustavo, eu estava pensando nisso, assim, porque hoje o mobile, a maioria dos games eu acho que são para mobile, né? Não sei se a maioria dos investidores, mas assim, quando eu olho esses relatórios, eles mostram que em número de games, não em volume financeiro, que é muito simples fazer. E o mobile, o Brasil tende a chegar com o 3º maior mercado de smartphones do mundo. Então, teoricamente, a gente pode aumentar muito isso. Sim. Que política pública que você estava falando? Tem uns países que o governo foi lá e incentivou. Que tipo de incentivo foram feitos em outros países e o que deveria ser feito para fomentar esse mercado no Brasil? Então, aqui já está, assim, os incentivos básicos são investimento em capacitação, investimento em produção efetivamente, investimento em distribuição. Mas o que é isso? O governo fala, eu vou pagar o game, é isso? É o investimento? Sim, investimento. E já está acontecendo no Brasil. Existe um fundo que se chama Fundo Setorial do Audiovisual, que originalmente era só para cinema, depois foi expandido para televisão. Que é a Lei Rouanet? Isso? Não. É um fundo mesmo que veio com uma lei, junto com a lei da TV a cabo, que estabeleceu uma cota de 5% para a produção nacional, e essa cota foi, inclusive, extrapolada, principalmente graças à animação. Sim. A gente vem trabalhando muito proximamente junto ao governo. Eu digo assim, a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos, a Abra Games, o próprio Big Festival, a Apex, que é uma agência exportadora do Brasil, que exporta de tudo, né? De sandália, produto agrícola e também jogos, vem investindo pesadamente em capacitar e criar condições para exportação de jogos. Isso está rendendo cada vez mais resultados e a gente tem tido um crescimento drástico das empresas que estão tendo exportação de jogos. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele investe na produção de jogos, mas investe não é a fundo perdido, Entendi. Não é Lei Rouanet. Ela investe e o que o empresário ganha, ele tem que retornar para o fundo. Existem benefícios ali e tal, mas... Taxas de juros, talvez, Não é empréstimo. Ele é realmente um fundo de investimento e ele fica sócio do projeto. E aí, à medida que o projeto vai recuperando o dinheiro, ele vai tendo que pagar esse fundo. E isso realmente a gente está no momento em que os investimentos estão começando a acontecer.
E agora a gente está tendo um boom muito- de jogos brasileiros. É importante, assim, fomentar esse mercado que é gigantesco. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no Conta Corrente. Uma boa noite para Posso você. só convidar o pessoal para ir no festival? Convidados.